Eu me chamo Larissa, mais conhecida como Morong, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas dicas de como você pode parar de sobrecarregar você mesmo, de se sabotar, de procrastinar e de fato começar a viver a sua realidade. A primeira coisa é que tudo é energia. Todas as leis que regem no universo é energia, você é energia. Todo ser humano é energia, os animais são energias. A natureza em si, ela é uma energia. Dita todas as fontes que existem no universo, o que a gente precisa? A gente precisa de alimento pra gente se mover e fazer as coisas, né? O que eu quero dizer com isso é que quando você sabe usar a sua energia, você sabe direcionar a sua atenção para onde você quer que seu foco vai. A gente é um aglomerado de particularidades complexas que temos aqui no nosso cérebro, nossos neurotransmissores. Para a gente sobreviver, a gente precisa da energia. E a primeira coisa é você não deve se comparar, tá? Eu coloquei no tópico aqui porque o que eu mais vejo é que quanto mais a gente se tem uma identidade, mais a gente acaba afastando de nós mesmos. A mente, ela prega peça em você, e é a realidade. Então, o que funciona para um, não funciona para você. Eu vou dar o exemplo da caneta, para você entender melhor. Então, tá vendo essas duas canetas? Elas têm o mesmo objetivo, mesma função, só que a diferença delas é que cada uma tem uma cor diferente. Tem a verde e a preta. Cada uma, elas estão no aspecto de cores. Perceber que nenhuma se anulou, cada uma cumpriu com sua função, assim como todas as cores que existem. Então elas estão cumprindo sua função e são únicas. Não tem muita diferença, né? Cada uma estão iguais. O que eu quero dizer com isso é que você tem que começar a se conhecer. Cadê aqui? Se conhecer. Não sei se dá pra ver porque a tela fica meio invertida, mas tá escrito autoconhecimento. Você tem que se conhecer para você entender como que é a sua realidade e não se comparar com a realidade de outra pessoa, porque o que temos hoje em dia são informações, o tempo inteiro informações. Então, o tempo inteiro a gente se depara com uma realidade de uma pessoa, fulano é mais inteligente, fulano tem um corpo mais atlético e etc. Então, unicidade. Somos seres, temos bioquímicas e que estamos em volta de um todo maior que cumpre a sua lei e que somos únicos por estado de consciência. Bom, se a gente tem bem desenvolvido os 4 elementos fundamentais que são os nossos neurotransmissores, que são a noradrenalina, dopamina, GABA e a serotonina, que elas cumprem a sua função. Então, eu vou dar uma explicação bem resumida aqui. A noradrenalina, ela compõe aquilo que se chama de sobrevivência. E a dopamina, ela compõe o prazer. E o GABA compõe a calma, né, dos seus pensamentos, das suas emoções. A serotonina, ela compõe o bem-estar. Temos também a ocitocina, que ela é importante, que ela exerce seu papel na sociedade, porque assim, nós somos indivíduos que somos sociavelmente e se a gente não é sociável, a gente não é humano, tá? Então, ela desempenha esse papel crucial também, para não entrarmos em ansiedade e depressão. E o que acontece se todos eles estão instabilizados, ainda mais falando do sistema nervoso? Acontece uma excitação neural muito alta. Isso funciona como uma polarização que se torna tipo um extremo. Então, ao meio tempo que a gente vai muito pra cá, a gente vai muito pra cá. E nosso sistema límbico, ele não fica integrado.
E quando ele não está integrado, somos pessoas que somos mais propensas a ser eufóricas, nesse sentido, de não direcionar nossa energia, nosso direcionamento ao centro. Então, se não temos bem alinhadas essas partes, temos essa confusão mental. Tá, agora eu vou explicar um pouquinho, tá? Algumas dicas de solução para isso é que, como temos nosso parasimpático e o que é do nosso sistema nervoso, que ele acalma o nosso sistema nervoso quando estamos ansiosos, com raiva, estressados, no caso, então ele acontece então a nossa excitação neural, que ele aumenta de extremos em extremos. Não é o que queremos, né? Queremos sim estar mais estabilizados nessas áreas. Bom, mais pra frente eu volto nesse conceito, mas o outro tópico aqui é ter um propósito definido. Vamos fingir que a gente planejou uma coisa, certo? Então, a gente não vai ter muito essa oscilação, porque com o propósito bem estabelecido, bem definido, vamos ter um porquê, um significado, um sentido de vida e para fazer alguma coisa, né? É como assim passar em um determinado concurso, um vestibular que você está fazendo. E ele tem um conjunto de regras para você fazer, para você alcançar, né? E, basicamente, o propósito ele vai te dar uma direção exata onde você quer ir. Então, diante as circunstâncias da vida que ocorrerem no seu caminho, ainda assim você vai ter estabelecido aonde você quer, o que você quer alcançar. Cara, eu sempre sinto o nome do Joey Dispenza porque eu acho ele incrível, muito maravilhoso, porque Joey, ele falava muito sobre o poder da visualização e, além de outras coisas, que ele não só falava só da visualização, mas ele falava assim do poder das leis, do pensamento, né? Então, o que eu quero dizer é que você sempre vai ter visualizado o que você quer alcançar. Se é, por exemplo, passar na faculdade, você já vai ter visualizado ali que é um propósito. E, assim, não importa o que aconteça na sua vida, nada vai te impedir de alcançar, porque o que você quer pra você. Eu peguei uma caderno pra dar um exemplo, porque assim, é como você definir um objetivo que você quer conquistar, por exemplo, um carro, uma casa, né, tirar uma carta. Tudo isso são objetivos materiais que todo ser humano quer alcançar, quer ter, quer conseguir. E já o propósito já é uma coisa mais espiritual, no meu caso. Por quê? Porque eu acho que ele é algo muito intrínseco que tem atrelado ao valor. Então, o que você quer passar adiante em gerações e tudo mais. Então, esse é o propósito de vida. É um propósito de vida. O porquê que você está fazendo tal coisa e porquê por trás disso, né? Isso pode ver como coisa individual, né? A gente mesmo estava falando no tópico da comparação, né? De unicidade. E que o propósito, ele te dá esse poder de se destacar no meio. Porque não que seja algo que não tá atrelado ao lado simbólico, né? Do valor, né? Cara, são partes profundas, porque assim, eu vou dar um exemplo de um cachorro, porque toda vez que eu vou estudar uma coisa, eu sempre pesquiso alguma coisa. E eu pesquisei isso hoje. O que eu acho incrível, assim, do ser humano e em comparação ao animal, é que o animal, tem acho que 300 milhões. Nós, humanos, né, temos 6 milhões de olfato, de olfato, já os animais têm 300 milhões. Tá? Isso é incrível, porque só que o que eles não têm é a capacidade do córtex frontal bem desenvolvido. E tá, e isso é um ponto positivo também ao mesmo tempo. Porque os animalzinhos, eles têm uma capacidade de se concentrar no presente. E nós, os seres humanos, temos a capacidade de concentrar no futuro e no presente.
no passado. Um córtex bem desenvolvido, que basicamente o córtex ele cita a sua lógica, né? Toda a capacitação de resolução de problemas, planejamento. Então, assim, nós somos muito visuais, muito estimulados por luz e tudo mais. E somos muito simbólicos por ter o córtex pré-frontal muito além. Então, somos seres muito emocionais, somos seres muito empáticos e temos essas características que trazem um sentido, um significado maior para tudo. Já que agora eu já me envolvi com esse sentido mais sensível, temos o tema, o outro tópico que temos que ter, que é extremamente importante, quero ter um tempo dedicado ao íntimo, a você, de autoconhecimento, porque quando você tem esse tempo íntimo para você, você descobre padrões inconscientes, você percebe que, na verdade, tudo aquilo não era parte. Eu acho que o autoconhecimento ele tem muito a ver com pertencimento, porque quando você se acha um indivíduo que não está bem integrado, você não se vê parte do todo. Então, você dedica tempo à escrita do seu autodesenvolvimento, de você perceber que você é muito mais além do que isso. Você acessa informações do seu eu superior, que é Deus, universo, assim, como você queira falar. E o que você aprende com isso? Você aprende que você pertence a algo. Você tem ali a dopamina GABA. O GABA, o GABA, assim como a serotonina, né? Eu vou falar da serotonina, que é mais crucial, porque é o do bem-estar. Porque na serotonina, quando você começa a escrever profundamente, ir além das profundezas de tudo que já aconteceu com você, dos seus traumas, dos seus medos, você vai destrinchando partes suas e que ajudam no seu bem-estar. Então, quanto mais você vai destrinchando tudo isso, se conhecendo, vendo quem você é, vendo tudo, ao que você vai vendo aonde você pertence, aonde você se destina de fato, na realidade. E o GABA ele exerce uma função muito interessante também, porque é ele que vai acalmar o seu sistema nervoso. Então, quando você começar a ter praticar meditação profunda, respiração profunda, você acessa ao bem-estar que acessa a serotonina também, que daí, junto com tudo isso, você encontra um equilíbrio entre todos os seus sistemas neurológicos. Você se torna uma pessoa mais estável emocionalmente. Então, a comparação já não deixa, não é mais comparação e deixa de ser comparação, né? Porque a comparação é uma recompensa, ela é uma instabilidade emocional. Então, ela deixa de ser isso e passa a ser unicidade. É onde você possa encontrar o equilíbrio, aonde eu tanto estava falando no começo, que quando somos instáveis, oscilações, quando queremos abrir um empreendimento, abrir um negócio, seremos desafiados com tudo que for possível na nossa visão e várias coisas vão se passar. E pra gente integrar tudo isso, a gente tem que saber como que funciona o nosso cérebro, que são essas partes essenciais, cruciais que temos. São bioquímicas, né? Que através dessas bioquímicas acessam nossos sinapses, que são as partes automáticas nossas que já fazemos, que fomos ensinados desde criança a fazer, que é tomar banho, tomar água, entendeu? São as coisas automáticas que já sabemos fazer. Então, esse entendimento vai passar por um caminho não, para você se sentir mais um bem-estar, se sentir que pertence. Tudo isso você tem que saber direcionar o seu foco, a tua atenção, que elas são cruciais, que são suas energias, que são quem você é, suas células maravilhosas. Então, elas
que vão fazer você se mover para onde quer que você queira estar, entendeu? Propósito de vida. Então, não é à toa que hoje em dia a gente tem muito isso, né? Sobre hábitos saudáveis. Só que, além de ter toda essa comunidade maravilhosa, incrível, ainda assim, grande parte dos jovens, eles não aplicam isso, tá? Eu já vi que grande parte dos jovens, eles não aplicam isso. E é totalmente normal. Por quê? Por conta da comparação oscilante, por conta de não ter estabelecido totalmente a sua identidade, não ter estabelecido totalmente, aprendido totalmente como que funciona as 4 partes importantes do seu cérebro. Assim, também temos o sistema nervoso, que é muito importante, que é por isso que quando acessamos, ativamos o GABA, meditando, escrevendo todas as emoções que estão passando ali naquele momento, a gente vai ativando todas essas partes, nossa, completam o ser humano, né? Completam que vamos sendo o que somos, né? Ao mesmo tempo que temos estudos de hábitos saudáveis que falam muito que os hábitos faz total sentido, porque quando você tem uma rotina pré-estabelecida, um objetivo, um propósito, você se torna um indivíduo mais com bem-estar, né? Então, tudo isso para ser ativado depende muito desses níveis bem alinhados, de você estabelecer uma rotina onde o sol é muito importante para você ter mais serotonina, bem-estar. Uma caminhada, ela é boa, serve para dopamina, certo? Que a dopamina, ela... Pra você ter noção, a dopamina, ela pode oscilar entre a procrastinação e a parte que você se perde também. Que você começa um projeto e você não dá andamento. Porque você não tem alinhado todas as partes que estão aqui em conjunto. Temos que dedicar esse tempo, pois que acontece aquela estação neural, né? Então, para baixar esses níveis, né, temos que ter hábitos saudáveis. Temos que ter... não é balela, tá? Isso é verdade. Temos que ter hábitos que vão compor, estruturar bem a nossa essência, né? Porque se estamos em alto picos de neuroadrenalina, que é a ativação de sobrevivência, de modo de sobrevivência, estamos ansiosos demais. Quando estamos ansiosos demais, a gente não está exercendo a função do GABA, da serotonina. Mas a dopamina em si, ela é como um combustível, né? Que, além de todos eles, a dopamina é que exerce sempre o amanhecer de nós fazer as coisas, né? A cada dia. E bem alinhados, né? O GABA tem a função da... Bom, mas acho que deu pra entender, né? Bem assim, quero passar mais isso. Eu acho muito importante trazer, assim, esses tópicos, essas partes do nosso cérebro, pra gente polarizar. Não sempre no extremo, também não sempre no não extremo, mas manter um equilíbrio entre eles. Outra coisa importante, quando a gente vai ativando bem nossas partes, temos o nosso córtex, que ele ajuda na parte da nossa lógica, do nosso foco e atenção. Uma das coisas boas que temos nessa parte é o estudo. Quanto mais a gente estuda, a gente mais acaba tendo mais consciência dessas partes aqui. Nossa! Então, ele sempre vai te trazer algo a mais, que ao mesmo tempo vai te trazer um pouco dessas partes aqui que são importantes. Você tem que alinhar sempre na sua rotina. O ponto que eu falei é que o cérebro saudável, ele não é um cérebro neutro, ele é um cérebro que volta rápido pro centro. Então, quanto mais a gente tem consciência, a gente tem que entender essa parte nossa, que nem sempre estaremos no centro, mas que devemos usar a nossa sabedoria pra gente nunca se perder no caminho e sempre
voltarmos o mais rápido possível para o centro de novo. Então esse vídeo de hoje ficou bem grande porque eu queria resumir basicamente o que eu achei importante de trazer aqui. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.